Olá, crianças! Na aula de hoje do 4º/5º ano, nós iremos estudar sólido geométrico, eles que estão presentes em nosso cotidiano. Nós conhecemos pelo seu nome informal, mas eles possuem um nome científico. Então, vamos lá. Os sólidos geométricos em nosso cotidiano. Nós temos aqui vários sólidos geométricos do conhecimento de vocês. Temos aqui os prédios, temos aqui o dado, a caixinha de mel das abelhas australianas, temos a bola, temos o cubo mágico, temos aqui a pilha, temos aqui os cones, temos aqui também a casquinha do sorvete, a caixa da pizza, temos aqui o coninho de aniversário, chapéuzinho de colocar do aniversariante, temos aqui as pirâmides do Egito, temos aqui a caixa de sapato, temos aqui a caixinha de chocolate, temos a laranja, temos a caixa do creme dental, que é da pasta de dente. Então nós temos aqui vários sólidos geométricos que estão sempre no nosso cotidiano. Só que esse sólido ele recebe um nome específico deles, recebe um nome científico. Aqui é nosso conhecimento, é como nós conhecemos o cotidiano, mas eles possuem outros nomes. Então vamos lá. Os sólidos geométricos. Primeira classificação do sólido geométrico. Os sólidos geométricos se classificam em poliedros e corpos redondos. Então nós vamos diferenciar o que é poliedro e o que é corpos redondos. Primeiro, o que são corpos redondos? Os corpos redondos têm como principal característica a superfície arredondada, ou seja, eles são redondos, eles rolam. Se colocarmos eles sobre uma superfície e mexermos um pouquinho, ele sai rolando. Então são os objetos que rolam. Por exemplo, temos aqui, ó. Isso aqui ele é chamado de quê? Ele é chamado de esfera. Mas vocês chamam de quê? De bola. Então, o nome dele certo, o nome dele científico é esfera. Só que vocês conhecem por bola. Isso aqui é chamado de cilindro. Só que nós temos no nosso cotidiano, temos a pilha, temos também a lata de leite. O nome dele é chamado de cilindro. Só que temos também os objetos. Temos aqui também o cone, que é o cone, que tem tem um cone de trânsito, tem um cone de chapeuzinho, tem também a casquinha do sorvete. Isso é cone. Então, esses objetos, eles rolam. Se eu pegar uma bola, se eu pegar uma esfera, vocês conhecem por bola, e mexer com ela no chão, ela sai rolando. Se eu pegar uma pilha e colocar nessa posição, ela sai rolando. Agora, se eu colocar ela em pé, dessa forma que ela não rola, então tem que escolher a posição certa para rolar. Esse cone aqui, se eu colocar ele no chão e mexer assim, ele sai rolando. Então, os corpos redondos são isso, são os objetos que rolam, que possuem a superfície arredondada. Temos também os poliedros. O que são os poliedros? Tem como principal característica ter faces planas, ou seja, são objetos que não rolam. Por exemplo, aqui, ó, paralelepípedo ou bloco retangular, que é a mesma coisa de uma caixa de sapato. Se eu colocar a caixa de sapato, ela não rola. Temos aqui também o cubo ou dado. Olha, o cubo ou dado. Esse cubo aqui, se eu colocar ele no chão, ele não rola. Temos aqui também a pirâmide. Então, a principal característica deles é que eles não rolam e, além disso, eles são formados por faces planas. Ou seja, é formado por triângulo, é formado por retângulo, é formado por quadrado, é formado por qualquer polígono. Por exemplo, aqui, ó, esse bloco retangular, o paralelepípedo, ele é formado por retângulo e por quadrado. Esse cubo aqui, ele é formado por quadrados. E essa pirâmide, ela é formada por quadrado e triângulos. Então, eles possuem faces planas. Então, nós vamos estudar agora o que são prismas e o que são pirâmides. O que diferencia uma pirâmide de um prisma? Vamos observar o bloco retangular. Nós temos aqui um bloco retangular ou paralelepípedo. Então, esses cantinhos aqui, ó, esse daqui, esse cantinho aqui e esse canto e eles são chamados de vértices. E isso aqui é chamado de arestas. Então, isso aqui são chamados de arestas, essas retas aqui, ó. E esse, por último aqui, é chamado de face. Então, possui as faces. Temos aqui um exemplo de um bloco retangular. No caso aqui não é um bloco retangular, aqui é um cubo. É a mesma coisa. A explicação é válida para todos. Então, ó, temos aqui esse cubo, essa caixa de bateria. Isso aqui ele é chamado de vértice. Então, aqui são os vértices. Ó. Vértice, vértice, vértice e vértice. Isso aqui são chamados de
arestas, são chamados de arestas. Já isso são chamados de faces, isso são chamados de faces. Então, a tampa e o fundo é face, essa lateral com essa lateral são chamados de faces, e essa frente com o verso são chamados de faces. Então é isso. Os cantinhos são chamados de vértice, isso aqui são chamados de arestas, e isso são chamados de face. Temos aqui o que? Um cubo. No caso aqui no exemplo, ele trouxe um bloco retangular ou paralelepípedo. Os poliedros podem ser classificados em prismas ou pirâmides. Então nós vamos ver agora o que é prisma e o que é pirâmide. As pirâmides possuem uma base, suas faces laterais são triangulares e todas as arestas determinadas pelas faces laterais possuem um vértice em comum. Ou seja, as pirâmides elas possuem uma base, que no caso é a base aqui, isso aqui é a base. As faces laterais elas são triângulos. Então a base aqui sempre será diferente, pois as faces laterais, que essas daqui, são faces triangulares e possuem um vértice oposto à base. Esse vértice aqui, ó, que é o vértice comum. Ele é comum a todas as arestas. Ó. Essa aresta aqui, ó, esse vértice aqui, ele é comum a todas as arestas laterais. Ó. Isso aqui, então, é chamado de vértice comum. Temos agora os prismas. Os prismas possuem faces laterais retangulares, ou seja, tem que ser um retângulo, e duas bases idênticas e paralelas entre si. Ou seja, eles possuem duas bases, essa daqui é uma base e essa outra aqui em cima é uma base. E temos as faces laterais que são retângulos, são retângulos. Isso aqui também é um bloco, é um prisma também. Porque ele possui duas bases. Essa base aqui, igual a essa base, e aqui são faces laterais. Então, os prismas são isso. Eles possuem duas bases congruentes e as faces laterais são retângulos. Temos aqui alguns exemplos de prismas e pirâmides. Esse primeiro aqui, ele é um prisma. Por que ele é um prisma? Ele possui duas bases. Essa aqui é uma base e aqui é outra base. E as faces laterais são retângulos. Essa daqui é uma pirâmide. Por que é pirâmide? Porque ela possui só uma base e possui um vértice em comum. Esse daqui é um prisma. Por que é um prisma? Ele possui uma base, possui duas bases e faces laterais são retângulos. No caso aqui, a base dele é essa. Essa aqui são as bases, que está deitado. Então aqui é a base. Isso aqui é base, isso aqui é base. E as faces laterais aqui são retângulos. No caso desse aqui, é uma pirâmide. Por que é uma pirâmide? Porque só possui uma base e possui um vértice em comum, que é esse daqui. Então aqui é a base, aqui é o vértice comum. Isso aqui também é um prisma. O cubo também é um prisma. E essa aqui é uma pirâmide. Nós vamos estudar agora as planificações. O que é as planificações? As planificações é um sólido aberto. É quando eu pego um sólido e abro. Por exemplo, se eu pegar esse cubo aqui, essa caixa, eu posso abrir ela. Eu posso abrir ela aqui e rasgar. Quando eu rasgar ela, ela vai ficar planificada. No caso aqui eu não vou rasgar, tá? Então, aqui, se eu pegar esse poliedro aqui e abrir, ele ficará assim. Então, isso aqui é uma tampa, essa daqui, isso aqui, essa base aqui, esse daqui, essa base aqui, e esses retângulos aqui são as faces laterais. Essa pirâmide aqui, se eu abri-la, ela vai ficar assim, Esse aqui do centro, que é um quadrado, vai ser a base, e esses triângulos aqui são as faces laterais. Outro sólido aqui, por exemplo, esse cubo, esse paralelepípedo aqui, a caixa de sapato. Se eu pegar e abrir, vai ficar assim. Isso daqui, essa parte aqui. Esse daqui, essa parte aqui, essa base aqui. E esses retângulos são as faces laterais. Então, é só vocês observar como é que fica a planificação de um sólido. Por exemplo, vocês podem pegar a caixa de sapato aí em casa e abrir. Vocês vão ver que vai ficar assim, Temos aqui outra pirâmide. Ela planificada ficará assim. Isso aqui do centro é a base, que é essa base aqui. E isso aqui são as faces laterais. Então é isso. Então os prismas e as pirâmides eles também recebem nome. E o nome é dado de acordo com a base. Por exemplo, aqui, temos aqui pirâmides, todos são pirâmides. Então o nome é de acordo com a base. Se a base aqui é um triângulo, então vai ser a pirâmide triangular. A base aqui é um quadrado, então é pirâmide quadrangular.
A base aqui é um pentágono, então vai ser uma pirâmide pentagonal. A base aqui é um hexágono, então vai ser uma pirâmide hexagonal. Se a base fosse um polígono de 7 lados, então seria a pirâmide heptagonal. E os prismas é a mesma coisa. O nome é dado de acordo com a base. A base desse prisma aqui é um triângulo. Ó, é um triângulo, então será um prisma triangular. A base desse prisma aqui é um quadrado, então será um prisma quadrangular. A base desse prisma aqui é um pentágono, então será um prisma pentagonal. A base desse prisma aqui é um hexágono, então será o quê? Um prisma hexagonal. Então esse daqui, ele também pode ser chamado de paralelepípedo. Então era isso, obrigado e até a próxima aula. Depois eu irei gravar uma aula explicando como se responder à atividade, caso vocês tenham alguma dúvida.